Olha só que legal essa pergunta que chegou. Como eu sei que eu, como ser humano, não vou me tornar obsoleto e não serei substituído por uma inteligência artificial num processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados? Será que não vai ser feito tudo automatizado? Olha que pergunta interessante, e a resposta é não, você não será substituído, e por dois grandes motivos que eu já vou te explicar. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. E se você quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, porque todos os dias temos conteúdo inédito sobre a Lei Geral de Proteção de Dados para levar a tua carreira para o próximo nível. Então vamos embora lá. Por que o ser humano não será substituído pela inteligência artificial quando o assunto é processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados? Vamos lá, eu fiz uma pesquisa muito grande nesse sentido, porque eu fui fazer um simpósio, uma palestra sobre inteligência artificial e a Lei Geral de Proteção de Dados, e eu pesquisei em todas as inteligências artificiais que dão respostas para as perguntas, né, na internet. E aí eu perguntei para a maioria delas e uma resposta me chamou muito a atenção. Vamos lá, eu fiz a seguinte pergunta para a inteligência artificial. Inteligência artificial, com a sua evolução, você, inteligência artificial, vai cumprir as medidas de segurança, as políticas de segurança, as políticas de privacidade que nós, seres humanos, elaboramos? E eu vou pedir licença agora para vocês, que eu tenho que ler a resposta dela, porque se eu for falar com as minhas palavras, talvez eu me perca em algum contexto, porque a resposta ela é bem assustadora e bem complexa. Então, estou pedindo permissão para ler um texto que está aqui na minha frente. Vamos lá. A pergunta foi: inteligência artificial, com a sua evolução, vocês vão cumprir as políticas de segurança e de privacidade que nós humanos desenvolvemos? Resposta dela: as políticas e diretrizes são componentes importantes para orientar o comportamento das inteligências artificiais e garantir a conformidade com as regulamentações de proteção de dados. Presta atenção agora. No entanto, é verdade que com a evolução das inteligências artificiais podem surgir desafios em garantir o cumprimento integral dessas políticas. Mas não parou por aí. Olha o que ela falou. As inteligências artificiais são projetadas para aprender e se adaptar com base em conjunto de dados e algoritmos. À medida que as inteligências artificiais evoluem, existe sim a possibilidade de que, em certas situações, elas possam compartilhar dados ou violar as políticas de segurança de dados pessoais estabelecidas pelos seres humanos. Inteligência artificial não mente, ela não tem esse algoritmo programado de mentira, ela fala a verdade. Eu chamo ela de inteligência artificial sincerona. E ela aqui simplesmente contou pra gente que eles vão sim, com a evolução, elas, né, as inteligências artificiais vão sim, com a evolução, não cumprirem as políticas impostas pelos seres humanos, vão violar sim, vão compartilhar dados sim, e por causa disso nós não seremos substituídos por elas. Por quê? Porque o monitoramento terá que ser contínuo. Inclusive, em um processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, o último item que a própria Lei Geral de Proteção de Dados exige é que haja um monitoramento e atualização contínuo. Ora, se a própria Lei Geral de Proteção de Dados pede um monitoramento contínuo e a inteligência artificial acabou de confessar que sim, elas vão violar as políticas que nós vamos apresentar ou impor a elas, isso significa que o ser humano terá que fazer um monitoramento eterno do comportamento das inteligências artificiais. Isso significa que quando o assunto é proteção de dados pessoais e adequação à Lei Geral de Proteção de Dados,
dados, nós, seres humanos, não seremos considerados obsoletos, não seremos substituídos por máquinas, por inteligências artificiais. O outro ponto é que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados apresentou a minuta de regulamentação das atribuições do encarregado pelo tratamento de dados pessoais. E dentre elas existe um artigo que diz que não poderá ser feito a adequação da LGPD e o atendimento do direito dos titulares e a comunicação com a ANPD por decisões automatizadas ou por sistemas automatizados. Então, fique tranquilo que a própria LGPD também diz que em tratamentos automatizados, o titular tem direito de pedir revisão humana de qualquer tipo de tratamento automatizado. Ora, se a lei determina, se a ANPD já está pensando isso em termos de regulamentação, fique tranquilo. Provavelmente, a profissão que você tem hoje será, sim, substituído por inteligência artificial. Por isso que trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados é a maior oportunidade dos últimos anos, porque na LGPD não haverá substituição por inteligência artificial. Você estará preservado na sua profissão. Quer aprender como trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados? Está acontecendo a maratona de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados na prática. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo e deixa eu te dar uma notícia. Amanhã, dia 13 de novembro, começa a parte prática. Por quê? Teoria qualquer um ensina, mas ensinar a prática, o passo a passo de como faz um processo de adequação de graça na internet, nos mínimos detalhes, para você sair dessa maratona se sentindo seguro para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados, só eu que faço. Por isso que talvez eu seja odiada aí por outros players do mercado, porque eles querem esconder. Meu Deus, como assim? Ela ensina tudo de graça sem cobrar nada? Sim, então aproveita essa oportunidade, porque provavelmente a profissão que você tem hoje será substituída por inteligência artificial. Mas aqui, como ela mesma acabou de confessar, eu li para você, nós precisaremos fazer um monitoramento. A Lei Geral de Proteção de Dados exige um monitoramento humano e as regulamentações da ANPD também estão caminhando para esse lado de monitoramento de qualquer tipo de decisão automatizada. Então, se você trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados, você está garantido que não será substituído por uma inteligência artificial. Gostou deste conteúdo? Se inscreve aqui na maratona. Amanhã eu quero ver você lá comigo às 19 horas. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com um amigo que pode se tornar obsoleto para ele também estudar a Lei Geral de Proteção de Dados e deixa o seu like antes de ir embora e a gente se vê amanhã no próximo vídeo.